Isso está criando esse abismo que o Abel coloca, com razão em algumas situações, mas na maioria das vezes não. Perdoe, Veloso. Não, tranquilo. Então, essa relação sempre é uma relação de cobrança, de questionamento, e no clube grande é assim. E eu acho que a relação da imprensa com o treinador na Europa é diferente. Porque a gente viu... Eu posso dizer que eu trabalhei em Portugal 3 anos, eu sei como é. No primeiro ano era isso. No segundo ano entenderam como a gente trabalhava, como a gente convivia. E eu trabalhei mais 2 anos lá em paz, com os principais jogadores e treinadores de Portugal. Eu estou dizendo a cobrança, as perguntas, os questionamentos. Eu acredito até que sejam diferentes. Aqui a cobrança é muito grande. Por exemplo, eu vivi com o Filipão muito tempo. Era uma relação difícil também com a imprensa. O Muricy no São Paulo era uma relação difícil com a imprensa. O Vanderlei no Palmeiras era uma relação difícil. Os técnicos têm razão também, eles têm que pôr a meia-culpa na imprensa, porque tem muita gente que queima etapas e vai trabalhar em clube grande. Você começa com um clube pequeno, vai evoluindo, vai conquistando espaço. Hoje, a velocidade da comunicação mudou e também tem muita gente trabalhando que às vezes não está preparada para encarar esse cotidiano. Vamos falar a real. E, Fernandinho, sempre foi assim. E eu estou dizendo Palmeiras, falei do São Paulo, do Muricy, mas o Ramon também... A gente percebe a pressão que ele passou. O Corinthians no ano passado não reagia. Ele estava lá, mais uma rodada, vai cair, não vai cair, fica, vai embora. O time está ruim, ele não acerta o time, ele troca errado. Mas precisa todo jogo esse discurso? Então faz parte. Eu acho que ele é que tem que entender que aqui é assim. Aqui é assim e que ele não vai conseguir mudar a característica e a forma, a cultura do pessoal que trabalha, que vive e que faz futebol aqui. Ele é que tem que se adaptar e não o contrário. Agora, o que foi ruim também que eu vi da entrevista dele, é que ele já começa batendo que hoje estamos classificados, mas se eu não tivesse, ia ser incompetente, ia ser um vexame, ia ser uma vergonha, e ia ser mesmo. Porque o Palmeiras, com toda a estrutura que o Palmeiras oferece para os atletas e para a comissão técnica, com o elenco que hoje está reduzido, é verdade, que a diretoria demorou para dar para o Abel o que ele precisava para um campeonato equilibrado como esse, em que o Palmeiras teve dificuldade, porque a gente viu o Rodrigo falando, começa a treinar depois, tem essa dificuldade, mas o Palmeiras não pode ficar de fora de uma quarta de final do Campeonato Paulista. Se o Palmeiras não estivesse classificado, que os resultados favoreceram, o Bragantino ganhou da Ponte Preta, seria realmente um vexame e uma vergonha para o Palmeiras estar de fora das quartas de final do Campeonato Paulista, como vem fazendo todos os anos e é o atual tricampeão. Ô Rodrigo, você como jogador, lógico que a mídia do dia a dia do São Bernardo é menor do que a do Palmeiras, a cobrança também é diferente, mas você sente que há privilégio, ou pelo menos a falta do relacionamento dos jogadores com a imprensa, isso é ruim, é bom? Você preferia trabalhar num ambiente mais aberto, não tão restrito como hoje é o futebol? Eu sou de uma época, na verdade, do meado dos anos 90 ali, então eu peguei um pouco... Eu trabalhei no campo desse futebol que a imprensa participava do dia a dia, né, dos treinamentos, dos jogos mais... A gente vive um pouco disso, da imprensa um pouco mais calorosa, quando você está no time grande, que nem vivemos ano passado. Eu vivi individualmente falando no Santos, vivi no Grêmio. No São Bernardo um pouco menos, que é um clube menos tradicional, com um pouco menos de visibilidade. Mas eu sinto que essa aproximação e essa, essa visibilidade que vocês nos dão da imprensa, ela é importante, né? Mas desde que seja saudável, né? A distância, você acha que cria essa relação que não é saudável? Eu acho que é por conta dos resultados, né, cara? Hoje, querendo ou não, todo mundo que trabalha no futebol vive sob constante pressão em cima do resultado. Você tem um campeonato que tem um mês de campeonato e você tem 12 jogos para você fazer para garantir a sua classificação ou para quem vai brigar pelo rebaixamento para se livrar, né? Então, você acaba ficando muito estressado, pulando processos, você fica pouco em casa com a sua família, então você acaba acumulando todos esses problemas que você tem no dia a dia da semana e, às vezes, transferindo a responsabilidade. Essa animosidade, vocês sempre viveram essa cobrança dos dois lados. Mas eu não entendo, precisa ser toda hora nós contra eles? Ô Fernandinho, primeiro que não é campeonato de quem tem mais mídia, é quem chega primeiro. Primeiro ponto. Se ele está reclamando, vai ver a entrevista do treinador do América Mineiro, que até uns meses atrás estava trabalhando de aplicativo. Se você não quiser um calendário igual ao Campeonato Brasileiro, cara,
Tem outros campeonatos aí que tem mais folga, vai trabalhar em time de menor expressão, porque tem muita gente querendo o lugar do Abel. Trabalhar em um clube grande, receber em dia. Tem tanta gente. Agora, se você ficar criando, dizendo que tem gente que é contra o Palmeiras, cara, isso não existe. O comentário da gente aqui é sempre pontual. Quantas vezes a gente elogiou o Palmeiras e ele não falou que a mídia estava falando bem do Palmeiras? Agora, não dá pra gente ver o Palmeiras, que ganhou tudo da forma que ganhou, jogando da maneira que tá, e a gente ficar batendo palma. O futebol aqui é cobrança, sempre foi. E não é de agora. Não é de agora. O Veloso pontuou da época do Filipão. Filipão até um tempo atrás aí, estava velho, estava não sei o quê, e o cara foi campeão do mundo. Então, o futebol brasileiro aqui tem esse mal e não é de agora. E não existe que a gente... Eu joguei no São Paulo, eu sou contra o Palmeiras. Eu vou estar dando opinião aqui contra o Palmeiras. Não existe isso, cara. Não existe criar esse duelo de longe, dizer que a imprensa é contra o Palmeiras, ou o Palmeiras é contra o São Paulo, é contra o Corinthians. Não é esse campeonato. O campeonato é quem chega primeiro. E quem chega primeiro tem que ser valorizado. Essa é a realidade. No Brasil é assim. Quando a gente vai daqui para a Europa, a gente se adapta ao campeonato europeu, Minha ao avó sistema. dizia em Roma como os romanos. Exatamente. Tem que viver igual os caras. Exatamente. Eu acho legal essa briga do Abel, quando ele briga por melhoria do Campeonato Brasileiro, calendário. Ele é uma das poucas vozes que tem coragem de colocar isso. o dedo na ferida. Isso é o mérito dele. Mas acho que esse mérito se perde nessas coisas. Porque ele sempre acha que alguém está contra ele, contra o Palmeiras, que a gente fala, que a gente induz a torcida a... Não, cara, quem prometeu coisa do torcedor foi a Leila. Não foi eu que prometi, não foi o Essa Veloso que briga do prometeu. torcedor com o Palmeiras é política, não tem nada a ver com o campo, não tem nada a ver com a imprensa. Cara. Exatamente. É uma parte da torcida com a direção. A Leila ontem, você viu a postagem dela? Vocês estão mais calmos? Pô, então é ela que está induzindo o torcedor depois. Aí é eliminado por São Bernardo, aí o torcedor vem e cobra. Então, às vezes, essa briga que o Abel está vendo e está vendo da maneira errada, está se criando lá dentro mesmo. Ô Godoy, essa animosidade, você sempre foi um cara muito franco, nunca fugiu de confronto quando você trabalhava. Tá vendo o post da Leila, estão mais calmos. Me ferrei pra caramba com esse negócio de ser franco. Né? Então, eu sei, Godoy, mas acho que é importante isso. Certo, Isso mais te prejudicou do que te ajudou. Sim. E esse tipo de comportamento talvez mais prejudique o Abel do que o ajude. É lógico que os resultados vão ditar como vai ser a avaliação do trabalho dele. Mas acho que, cara, já deu, expliquem, calma, só isso. Sim, mas ele como na hora que eu comecei a falar lá o negócio do burro teimoso do Levir, e ele é o inteligente, não, burro com sorte. Burro com sorte, ele é o inteligente teimoso. Ele é teimoso. E incompetência todos nós temos em algum momento ou em algumas situações. Então não é porque ele deixa de conseguir algum objetivo que ele é incompetente. Que ele não tem condições. É que no futebol, coletivamente, às vezes não depende só do trabalho dele, do que ele faz. Agora, essa tática de usar todos contra nós, isso daí já vinha... ele chegou no Brasil, o que ele fez primeiro? Leu o livro do Tele Santana. Já aprendeu como é que transfere a culpa para os outros. Vamos transferir para a arbitragem, vamos transferir para os dirigentes. Bom, o Campeonato Paulista é feito há quantos anos assim? Por que os dirigentes concordam? Será que os dirigentes não escutam os seus treinadores? Não. Não escutam. E vai escutar? Não. Escuta o jogador? Não. E vai escutar pra quê? E vai escutar pra quê? Se o campeonato tem que ser daquela maneira. Tem data. Vai ser daquela maneira. Tem data. Que não tem que dar Reduz para 12. Você tem não que... 16. Põe 12 no Você Campeonato tem que aprender Paulista. a disputar o Campeonato Paulista. E você pega a classificação geral, só tem uma injustiça. A Ponte Preta ficou fora e entrou o Mirassol. Só tem uma injustiça. Então, o campeonato mostra que de 8, 7 souberam disputar o campeonato. 8 conseguiu disputar o campeonato da maneira que é o regulamento. A Ponte Preta não conseguiu. Por quê? Por causa do regulamento? Não, porque foi incompetente em 2 jogos em casa. Contra o Botafogo e contra o Bragantino. Então, é o regulamento? Não é o regulamento. É a competência. Faltou competência em 2 jogos. Aliás, a Ponte Preta foi o pior mandante do Campeonato Paulista da primeira fase. Então, é o regulamento, não é regular. O regulamento é esse, disputa sim. Vai aprender a disputar. Quem tem mais condições, tem mais jogadores. Portanto, joga mais competição, mas tem mais jogadores, ganha mais dinheiro. E por que joga mais competições? Porque conseguiu classificações.
Se não conseguir se classificar, então disputa e não classifica, pô. Vai ter um calendário curtinho. Então, esse negócio de transferir para a imprensa, todos contra nós, que se dane, todos contra você, então aprende a jogar contra todos, pô. Godoy, tá certo. O Godoy nunca fugiu. Todos contra nós, pô. Vamos jogar contra todos, pô. E olha, Tá dentro resolvendo. dessa classificação que vocês observaram,